Nós estamos, irmãos, finalizando hoje uma série de mensagens sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Lembra sempre, é singular, não são frutos, é um fruto com vários gomos. Está lá em Gálatas 5, 22, 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 virtudes que o Espírito Santo desenvolve na vida daquela pessoa que entregou sua vida a Jesus Cristo, ou seja, que aceitou Jesus como seu Deus, como seu Salvador, como Senhor na sua vida. E você quer saber se você está crescendo espiritualmente? Verifique se você tem essas 9 virtudes na sua vida. Isso é crescimento espiritual. Isso é você se tornar um ser humano melhor, à imagem e semelhança de Deus. A virtude que vamos refletir nesta noite é a última dessa série que estamos trazendo, é domínio próprio. Você tem domínio próprio? Ou você roda a baiana com facilidade? Ou você explode com facilidade? Você tem essa virtude de domínio próprio? Essa palavra domínio próprio, ela pode ser traduzida em algumas versões da Bíblia, talvez na sua esteja lá, temperança. Ou ela pode ser traduzida também com continência, você se conter. Aristóteles, ele usando essa palavra que Paulo usou, a mesma palavra, ele diz o seguinte: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o seu próprio eu. Então ele diz, olha, ele considera muito mais corajoso quem consegue dominar o seu próprio eu do que quem consegue dominar uma cidade. Esse é o seu grande desafio, é o nosso desafio de poder dominarmos. Platão, que foi um discípulo de Sócrates, ele diz o seguinte, que domínio próprio é dominar os seus desejos, e ele inclusive inclui aqui, dominar o amor ao prazer. Percebe que os filósofos gregos já tinham essa preocupação com essa virtude. E eu achei muito interessante um texto que eu achei, falando sobre essa virtude de domínio próprio dentro dos gregos. Para os gregos, o imperador que tinha essa virtude era aquele que conseguia jamais permitir que seus interesses privados ou pessoais ou familiares interferissem ou influenciassem nas decisões do governo. Ou seja, domínio próprio na visão deles aplicado ao imperador é aquele que governava sem pensar na sua família, sem pensar nos seus próprios interesses. E é interessante que muitas vezes pessoas assumem cargos em organizações, em igrejas, que eles assumem pensando no bem-estar de sua família, dos seus próprios interesses, dos seus interesses privados e não da coletividade. E os gregos diziam, olha, o imperador, quando ele tem domínio próprio, ele não permite que isso aconteça. O pastor Israel Belo de Azevedo, falando sobre domínio próprio, ele diz que quer entender domínio próprio, faça o inverso. E a pergunta é, quem tem domínio próprio se autodomina? Então é a afirmação. Ele diz, quem não tem é dominado por alguma coisa ou por alguém. Quem domina você? Será que seus sentimentos dominam sua vida? Será que os desejos controlam sua vida? Se isso acontece, você não tem domínio próprio. Alguém ou alguma coisa está dominando você.
E é interessante que quando Deus criou o homem, colocou-o lá no jardim do Éden, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Salmo 8 vai descrever isso de uma maneira muito poética, diz que Deus colocou e disse: domine sobre tudo o que ele fez, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis que andam sobre a terra. Deus mandou dominar, mas a fraqueza do homem foi dominar-se, porque quando ele foi tentado, ele não conseguiu se dominar e ali caiu. Esse é o grande desafio. E é interessante que Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos voltar a ter a imagem e semelhança de Deus, e uma das virtudes é que o homem consiga dominar-se. Você recebeu o boletim quando entrou aqui no templo, tem o esboço dessa mensagem. Tem umas lacunas, se quiser preencher, nós recomendamos de preencher, levar para casa para ver se enquanto você dá uma lida nesse esboço e lembrar da mensagem que temos pregado aqui. A vida cristã exige domínio próprio. O cristão é aquele que tem essa virtude desenvolvida e precisa desenvolver. O apóstolo Paulo, exemplificando essa virtude de domínio próprio, ele usa a ideia, a imagem do atleta. O atleta que exerce domínio sobre o seu próprio corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quantas bênçãos você tem perdido porque você não conseguiu ter domínio próprio? Quantas coisas na sua vida você perdeu, quantas grandiosas bênçãos você deixou de alcançar porque você perdeu o controle? Interessante, quando Paulo escreve aos Gálatas sobre essas virtudes, ele fala anteriormente sobre as obras da carne. E ele está dizendo que nós precisamos dominar sobre as obras da carne. Lá em Gálatas 5, versículo 19 a 21, anterior aos versículos 23 e 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito, ele fala sobre as obras da carne. Abra sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Se tiver um aplicativo no seu celular, pode acioná-lo, coloque no modo silencioso e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu vou fazer a leitura de alguns textos grandes durante essa mensagem. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia à mão aqui, usando para você acompanhar a leitura. A primeira é Gálatas 5, 19, 21, que é o contexto desse texto que fala do fruto do Espírito. Olha o que Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas. E diz então: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo diz: eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Percebe? Paulo diz que você tem que ter domínio próprio sobre essas obras da carne. E eu recomendo você ler esses versículos 19 a 21, para ver se você está praticando uma dessas obras da carne, se você está desenvolvendo isto. Os filósofos, os estoicos gregos, eles já tinham essa percepção de que isso é perigoso, isso não faz bem. E eles diziam então que a virtude era o domínio próprio, dominar sobre essas coisas. Ele dizia então que o homem precisava tomar consciência, ter razão disso, para ter domínio sobre essas coisas. Mas é interessante, a Bíblia vai dizer: olha, sozinho você não consegue. A Bíblia vai dizer que isso é um fruto do Espírito Santo, ou seja, nós precisamos desse poder atuante do Espírito Santo, atuando aqui no íntimo de cada crente, de cada um de nós, nos dando força, e é lógico, trabalhando junto com a razão humana. Eu preciso entender isso para que eu possa vencer as obras da carne, que trazem mal para mim, para a sociedade, para os ciclos que nós nos relacionamos. Eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos do que a Bíblia diz que nós devemos dominar.
Então, quais são as áreas? O que a Bíblia diz? Olha, precisa dominar sobre isso. Vamos ver? Anote aí nos esboços que você tem aí. Coloquei algumas lacunas em branco só para você interagir. Primeira coisa, a Bíblia diz que você precisa dominar os desejos sexuais. Vamos ao que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 diz o seguinte: caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Olha que interessante, está falando de casamento, está falando de sexo. Diz: se você não consegue dominar o seu sexo, os desejos sexuais, case. Eu sei que alguns vão falar: Paulo, eu estou desesperado, eu quero casar, mas não acho com quem. Não é? Alguns estão nesse desespero, mas continue buscando, tá? Continue buscando, olha para o lado, olha para frente, olha para trás, quem sabe vai encontrar alguém, mas não case com qualquer um não, hein? Verifique o histórico dele e dela primeiro, verifica como é que é em casa, como é que é o relacionamento com a família, como é que foi, porque vai repetir com você, tá? Aí é difícil, por isso que a gente precisa pedir ajuda de Deus. Mas ele vai dizer: se você não consegue conter seus impulsos sexuais e vive tendo sexo aí à torta e à direita com qualquer um, de qualquer maneira, opa, peraí, isso está errado, você não é um animal, case. Ele diz que você precisa dominar esses desejos. Mas quer outra coisa que diz que precisa dominar? O orgulho. Anote aí, orgulho. Dominar sobre o orgulho. Olha o que o Salmo 19, versículo 13 diz: olha, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ou seja, a soberba não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Será que você tem orgulho? Você é orgulhoso? Você percebe que está fazendo coisa errada, você percebe que errou, mas o seu orgulho impede de você se autodominar, ou seja, dizer: eu não vou fazer mais, eu reconheço que errei e não vou repetir. O orgulho impede de você analisar suas atitudes e verificar que você errou. E se você é orgulhoso, dificilmente você vai conseguir desenvolver o domínio próprio, vai deixar que o Espírito Santo domine a sua vida e ajude você a ter domínio próprio. Agora, que é outra coisa que a Bíblia alerta para você dominar: a sua língua. A sua língua. Olha o que diz aí, eu vou ler um texto, eu falei que eu vou ler uns textos grandes, esse é Tiago, capítulo 3, versículo 2 a 8, abra a sua Bíblia e acompanha na sua Bíblia, no seu celular, o aplicativo que você tem sobre a Bíblia. Olha o que diz sobre a língua, Tiago escrevendo: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes feitos, de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, se a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que coisa! Dominar o que você fala, dominar a sua língua.
Quantos lares são destruídos, quantos relacionamentos são destruídos, quantas equipes são destruídas porque alguém não conteve a sua língua, falou o que não devia, falou demais, fez fofoca ou extravasou no que falou. E a Bíblia vai dizer lá no Salmo 141, versículo 3, diz o seguinte, Salmo 141, 3, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você tem dificuldade em conter o que você fala? Você pode falar que não deve falar? Faça essa oração, Salmo 141, 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E é interessante, Tiago vai fazer um alerta que é preocupante. Ele vai falar que não adianta você ter uma vida religiosa e você não controlar a sua língua. Olha o que diz Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. Quantas pessoas você ofende? Quantos mal você provoca com aquilo que você fala? E você diz que tem uma religião, que você está ligado com Deus, está em comunhão com Deus? Tiago vai dizer, olha, sua religião não tem valor porque você não consegue dominar a sua língua. Quer ver outra coisa que a Bíblia chama a atenção, que você deve dominar? A sua impaciência. Você é impaciente? Você não consegue esperar? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 16, 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Interessante, ter paciência, dominar-se, é uma virtude. E a Bíblia vai dizer, vale mais ter paciência do que ser valente. Você quer ser valentão, quer brigar com todo mundo? Diz, olha, Deus diz que vale muito mais você ter paciência. Deus tem paciência com você. Deus não age com valentia com você. Percebe? Você precisa dominar a sua impaciência. Tudo tem um tempo. A Bíblia vai falar que há tempo para todas as coisas. Percebe, todas essas coisas, conforme você usa, se torna pecado. Mas eu quero chamar a atenção, porque a Bíblia foca muito nisso, que você precisa dominar o pecado. Há pecado em sua vida, você está caindo, você não está conseguindo se dominar. Olha o que diz o texto de Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E sabemos a história de Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva. Os dois foram prestar uma adoração a Deus, e eles sempre na adoração levavam alguma coisa. Caim plantava, e Abel, ele cuidava de rebanhos. Então cada um levou aquilo que eles tinham. Caim levou as suas colheitas, entregou lá ao Senhor. Abel foi lá, levou o que ele tinha de melhor, entregou para o Senhor. Diz que o Senhor se agradou da adoração que Abel fez. E Caim ficou muito bravo, ficou com muito ciúme, ficou com muita raiva disso. O pecado estava à porta dele. Deus disse, se você não dominar, ele vai dominar você. E o que ele fez? Matou Abel. Porque não conseguiu controlar esse ímpeto pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, outro texto grande, acompanha aí na sua Bíblia. Romanos 7,
Eu vou ler, no final eu vou ler esse versículo 24 e 25, mas eu quero ler o versículo 14 em diante. Verifica se isso aconteceu com você já. Paulo está descrevendo isso aqui. Eu quero ler e quero que você reflita se isso já aconteceu com você, isso que aconteceu na vida de Paulo. Olha o que ele diz. Romanos 7, versículo 14 em diante. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Olha que visão do apóstolo Paulo. Eu não sei se quantos teriam coragem de dizer: Senhor, eu sei que nada de bom habita em mim. E Paulo vai dizer isso. Isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Acontece com você isso? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E ele continua no versículo 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele diz assim, versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Você se identifica com esse texto? Você tem momentos que você faz coisas que você não quer fazer, mas a coisa boa que você quer fazer você não consegue? Paulo passava por essa situação. E qual foi a resposta, a solução que ele deu? Ele deu no final. Ele olhou para ele e disse: miserável homem que sou. Ele não se elogiou por isso. Ele diz: olha, eu sou um pobre coitado, eu preciso de ajuda. E ele disse: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? A pergunta que ele fez, e ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz: olha, Jesus é que me ajuda. Eu por mim mesmo não consigo. Eu sei o que deve ser feito e não consigo fazer. Eu sei o que não deve ser feito e estou fazendo. Eu preciso de ajuda. Ele diz: Jesus me ajuda. Percebe? A solução é pedir ajuda a Deus. Você sozinho não consegue. Por isso que essas virtudes são virtudes do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai entrar na sua vida quando você entregar a sua vida a Jesus. O que é entregar a vida a Jesus? Entregar a vida a Jesus significa o quê? Faz o quê? Você primeiro reconhece que é pecador. Eu sou um miserável, na visão de apóstolo Paulo. Olha, eu preciso de ajuda, eu faço coisa errada. E você vai olhar para Jesus Cristo e vai dizer: Jesus, o Senhor morreu por causa desses erros meus, por causa dos meus pecados. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor crucifique os meus pecados na cruz. Essa cruz é minha. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu peço perdão ao Senhor e peço ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai ter uma transformação. É algo seu com Deus, uma mudança que vai acontecer de dentro para fora. Não é porque você está na igreja, porque a igreja não faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. A igreja que faz isso, você não vai aguentar muito tempo, você vai ficar abandonado. Mas quando é o Espírito Santo, ele vai estar atuando dentro de você. E você passa a viver, e anote aí nos seus bolsos, sob a influência de Cristo.
porque você entregou sua vida a Ele. Ele mandou o Espírito Santo dele entrar na sua vida, e você vai viver sob a influência dele. Eu estava lendo a Bíblia, achei interessante, lá em Atos capítulo 4, narra a atitude que os primeiros cristãos tiveram quando Jesus morreu, ou após a morte de Jesus e ressurreição. Vocês se lembram que quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram trancados num quarto lá com medo, orando, pedindo a judeus, com medo que os judeus lhe viessem e crucificassem eles também. Mas eles começaram a orar, diz que o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram fortalecidos. E eles saíram ali outras pessoas. Pedro foi ousado, pregou, 3.000 pessoas se converteu naquele dia. E eles ficaram muito empolgados. E diz que as autoridades chamaram eles, que vocês estão pregando o quê? Porque eles pregavam, vocês crucificaram a Jesus. Olha, 40 dias antes eles estavam lá com medo, agora estão lá pregando, 50 dias depois estão lá pregando ousados. E as autoridades dizem, para de pregar em nome de Jesus. Ele diz o seguinte, olha, antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles foram presos. E é interessante que as autoridades estavam reunidas. E o versículo 13, Atos 4,13 diz o seguinte, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses homens não são galileus, como é que estão discutindo as leis de Deus conosco? Eles não têm essa instrução, eles não são mestres, nós somos os mestres, e nós não conseguimos nem debater. Estevão, inclusive, foi crucificado, porque eles não conseguiram vencer a Estevão no papo, no diálogo, no argumento, e apedrejaram Pedro. Esses homens apedrejaram Estevão. Mas esses homens como? E eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a diferença. Se você mantiver uma comunhão com Jesus, se você tiver um relacionamento com Jesus, e como se faz isso? Começa a ler a história de Jesus, os ensinos de Jesus, diariamente leia os evangelhos, aquilo que Jesus ensinou, a Bíblia, e você começa a pensar como Jesus. As pessoas que se relacionam com você vão ver que você é diferente. Vão dizer, essa pessoa esteve com Jesus. É viver sob a influência de Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas ainda, no capítulo 2, versículo 20 e 21, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe, Paulo diz, olha, não sei o que vive, é Cristo vivendo em mim. As pessoas olham para você e vão ver que há um Deus na sua vida. Algumas coisas nós não podemos dizer, algumas coisas nós temos que as pessoas digam para a gente. As pessoas olhar para você, eu vejo você uma pessoa diferente. Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo você praticar os ensinos de Jesus. E o próprio Jesus disse isso lá em João 14, versículo 15 a 17, ele diz o seguinte, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro que está para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, lhe falando do Espírito Santo. O mundo não pode receber, ou seja, quem não aceita Jesus não tem o Espírito Santo. Jesus diz, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Vive com vocês e estará com vocês. Você vive sob a influência do Espírito Santo. Percebe, você consegue dominar-se, você consegue desenvolver as virtudes do Espírito Santo, você consegue desenvolver o fruto do Espírito Santo. No versículo 26 desse capítulo 14 de João, Jesus diz o seguinte, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Ou seja, quando você estiver lendo a Bíblia, estiver lendo os ensinos de Jesus, estudando o ensino de Jesus,
Você vai fechar, você vai deixar, na hora certa, o Espírito Santo vai pegar aquilo e vai fazer você praticar, você vai se lembrar. Ou seja, você vai ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você bebe um vinho, você bebe uma bebida alcoólica, vai para todas as partes do seu corpo. E alguns, inclusive, ficam até cheirando, né? Paulo diz, faça o seguinte, enche do Espírito Santo para que domine toda a sua vida. Para que você esteja sob a influência da divindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E a grande pergunta que você deve se responder: eu tenho o Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo controla a sua vida, domina a sua vida, desenvolve em você as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito. Você consegue ter domínio próprio, outras virtudes. Ele diz, se você não tem o Espírito Santo, ele diz, não pertence a Cristo. Você não é cristão, e na perspectiva de Jesus, você não tem salvação. Agora, quando você está sob o controle do Espírito Santo, a sua vida muda. Um exemplo que nós temos, que eu gosto de pensar, é lá no livro de Juízes. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, durante muitos anos eles não tinham reis, eles tinham juízes. Deus levantava alguns homens para ajudá-los, para orientá-los, para liderá-los, chamado de juízes. E um deles foi Sansão. Sansão era o nazireu. Nazireu era um grupo de pessoas que tinham um pacto, os pais faziam um pacto com Deus, um voto com Deus, de que o filho seria nazireu. Ou seja, o que marcava? Não poderia cortar o cabelo e não poderia beber bebida alcoólica, e lá diz, inclusive, nem vinho, nem cerveja, nem comer a fruta, a uva, eles não podiam. O voto que os pais faziam era isso. E Sansão era um nazireu, por isso que ele tinha um cabelo comprido. E é interessante, você estudar ler a história de Sansão, quando ele fazia coisa errada, porque ele se afastava de Deus. E quando ele fez coisa errada, fez o que não devia, por exemplo, cortou o cabelo, o voto dele foi cortado, o Espírito Santo saiu dele, ele sofreu. Ou seja, quando você está conectado com o Espírito Santo, você faz coisas incríveis, você consegue inclusive se dominar. Agora, se o Espírito Santo, se você extingue o Espírito Santo da sua vida, apaga o fogo do Espírito Santo da sua vida, você começa a fazer coisas erradas, você começa a sofrer as consequências disso. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O Espírito Santo não está controlando a sua vida, você não tem essa virtude, aí você, como a cidade, que os muros são derrubados, o inimigo vem e ataca você e você cai, você está desprotegido. Se você não tiver domínio próprio, o inimigo vai atacar você e você vai cair. E pior que você cai, leva a sua família junto, leva os seus amigos juntos, leva as pessoas que você convive juntos. Aí o Salmo 32, versículo 9 diz o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Percebe, o cavalo tem uma força tremenda, e quando ele é domesticado, ele é dominado, ele faz coisas incríveis, só que ele não sabe a força que tem. Há um Deus na sua vida. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, há um Deus na sua vida. Você tem uma força tremenda. Agora você precisa permitir que Ele domine todas as partes da sua vida. Você precisa se alimentar diariamente. Você precisa crescer espiritualmente.
Estava falando hoje no culto da manhã que ser cristão é como andar de bicicleta. Como é que você cai? Quando você para de pedalar, não é isso? Parou, caiu. Você precisa continuamente estar pedalando. A vida cristã, você precisa estar buscando ao Senhor continuamente. Porque senão, a sua vida, você tem uma força e você não vai ser dominado. Eu quero terminar retomando Gálatas 5, 22, 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei não condena. As obras da carne a lei condena, mas isso aqui não. Quais destas virtudes está faltando na sua vida? Qual é o ponto fraco da sua vida? Qual é o tendão de Aquiles da sua vida? O que está faltando? É o ponto fraco. O tendão de Aquiles, da mitologia grega, os deuses pegaram Aquiles e colocaram dentro de uma solução, e quando tiraram, ele estava totalmente protegido. Podia atacar de todo lado, nada penetrava nele. Mas onde os deuses seguraram ali no tendão, ali era o ponto fraco dele. Porque a solução que o protegia não chegou ali. Qual é o seu ponto fraco? Amor? Você tem dificuldade em fazer o bem? Amar é praticar boas obras, por isso você pode amar até os seus inimigos. Alegria, você é uma pessoa triste? Não há alegria em você? Lembra que isso é virtude do Espírito Santo. Sem Deus você vai ter uma alegria passageira, você vai ter que encher muito a cara para poder ficar alegre. Paz, você consegue colocar sua cabeça no travesseiro à noite, com um monte de luta, mas dizer: Deus, eu estou em paz, eu fiz o que precisava ser feito, Senhor, eu estou em paz com o Senhor, eu fiz o que eu podia fazer. Paz, paciência, resiliência. Você é atacado, você enverga, mas não quebra. Você não cede, você tem paciência. Amabilidade é fazer o bem. É o inverso, e o inverso é benignidade, é malignidade. É aquela pessoa que faz mal. Não, eu não faço mal. Eu faço sempre o bem. Amabilidade, bondade, são atos de bondade, boas obras. Vivemos num mundo, num país com tantas necessidades. Você tem ajudado alguém? Você tem feito boas obras? Atos de bondade. Fidelidade vem de fé. Eu sou fiel a Deus, mas eu sou fiel ao próximo. As pessoas podem confiar em você? Você faz parte de uma equipe. Será que podem confiar em você, ou você está aqui falando uma coisa e por fora falando outra? Você é confiável? A pior coisa é quando descobrimos que aquela pessoa não é o que fala. Aí perde-se a confiança. Fidelidade é uma virtude. Mansidão, vimos domingo passado. Você está sempre brigando? Está sempre estourando? Domínio próprio. Você consegue dominar o pecado, a ira, tudo isso? Isso é virtude do Espírito Santo. O que está faltando na sua vida? Abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos, analisa a sua vida. Deus, eu estou precisando disso. O meu ponto fraco, Senhor, é esse aqui. Qual é o seu ponto fraco? Quais destas virtudes, ou qual desta virtude está faltando em sua vida, ou é o ponto fraco na sua vida? Talvez por causa disto, você tem problemas de relacionamentos. Por causa disso você não tem paz. Você não está bem consigo mesmo, você não está bem com Deus, não está bem com o próximo.
porque faltam estas virtudes na sua vida, ou falta uma delas. De repente, não, pastor, eu estou bem, ó Deus, eu estou bem, mas isso aqui é o que falta em minha vida. Se está faltando, tem problema. Você não tem totalmente uma vida espiritual saudável. Você não está fortalecido. Há um ponto fraco que o inimigo vai atacar. Ore ao Senhor. Fala, Deus, me ajude. Fala, Deus, que o Teu Espírito Santo me ajuda nesse sentido. Enquanto ouvimos esse som, essa música, ore ao Senhor. Ó Deus, o Senhor está ouvindo as orações que estão partindo das pessoas que estão nesse auditório. O Senhor conhece cada uma delas, Senhor, cada pensamento. Conhece, Senhor, os pontos fracos, os pontos fortes. Conhece as virtudes e as falhas de cada um. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja desenvolvendo todas essas 9 virtudes na vida dos que estão aqui. Se alguém está detectando, Senhor, pontos fracos em sua vida, reconhecendo isso e pedindo a ajuda do Senhor, nós pedimos por eles agora. Pedimos no nome de Jesus.